Deus espera que nós estejamos dispostos a amá-lo na mesma medida que Ele nos amou. E a medida de Deus de nos amar foi revelada no fato de que Ele, Deus, abriu mão de algo muito precioso, muito valioso, o seu próprio Filho unigênito. Essa foi a medida do amor de Deus, o Filho unigênito, o seu único Filho. Então, às vezes, nós somos levados a acreditar que estamos amando a Deus, mas existem algumas coisas pelas quais nós amamos mais do que amamos a Deus. Então, a medida já não está a medida de Deus, a nossa medida, quando nós amamos mais algo do que a Ele. Por isso que o tema dessa mensagem é: ame a presença, acima de qualquer coisa, acima de qualquer bem, acima de qualquer valor, acima de qualquer sonho, de qualquer coisa. O teu foco, o teu coração precisa estar nele. Veja que Deus está noticiando para o povo que Deus vai levar eles para aquilo que eles tanto querem, para aquilo que eles tanto desejam. O que era que eles tanto queriam? Ser livres do Egito. Eles queriam ter uma terra, eles queriam ter casa para morar, eles queriam ter comida para comer, eles queriam ter os seus filhos ali reunidos com eles. Então era o que eles queriam, conforto, eles queriam um lugar para estar, e Deus queria dar isso para eles. O problema é que eles estavam amando mais isso do que amando aquele que estava tornando possível isso para eles. O problema foi isso. E como é que eu sei que eu estou amando mais alguma coisa ou alguém do que o Senhor? Quando você está amando algo demais, aquilo consegue capturar o seu foco, consegue capturar o melhor do seu foco. Você já percebeu quando o jovem está namorando com a moça, como é? Ela tem, ou ele tem, quase que praticamente 100% do seu foco. Ele ou ela só quer pensar nele, só quer pensar nela, só quer estar com ele, só quer estar com ela. Por quê? Porque o foco, pelo fato de que aquela pessoa está amando, pelo menos acredita que está amando, então aquele relacionamento, aquela pessoa toma quase que todo o seu foco. E às vezes de repente a pessoa está no trabalho, mas está lá pensando na outra. Está numa viagem, mas o pensamento não está na viagem, está lá na outra pessoa. Por quê? Porque ela está amando. Então, o que revela aonde está o meu amor? Simples. O seu amor é revelado onde está o seu foco. Jesus disse: aonde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Então, o que tem capturado a melhor parte do seu foco? Que é que tem conseguido prender a melhor parte do seu foco? Não é só o seu foco, porque tem muitas coisas nas quais a gente foca nessa vida. Cuidar dos filhos, o trabalho, um projeto, um sonho. A questão é: quem tem tido a melhor parte do seu foco? Essa é a pergunta. Porque Deus está dizendo para eles: olha, eu vou levar vocês para onde vocês tanto querem, porém, eu não vou. Eu vou mandar um anjo aí para ir com vocês, para defender vocês, para honrar a minha palavra que eu dei, mas eu não vou mais. Então você consegue imaginar que Deus perdeu a satisfação? Deus foi lá no Egito arrancar aquele povo com mão forte de Faraó, e agora simplesmente Deus está insatisfeito com eles, está dizendo: não vou mais com vocês, vão, eu não irei no meio de ti, para que não te consuma, não te destrua. Então imagina como o coração de Deus estava triste, a ponto de ele não querer mais estar com eles. Você consegue imaginar? Deus dizendo que a presença, estar no meio daquele povo, estava desagradável para ele.
Pensa um pouco. Então, Deus não estava tendo mais alegria de estar no meio daquilo. Por quê, pastor Messilândia? Porque eles estavam amando mais o que Deus havia lhes prometido do que o próprio Senhor. Eles estavam amando mais a recompensa que Deus lhes havia dito que daria do que o recompensador. Eu ouvi uma frase recentemente que isso foi muito forte para mim, que o pregador ele ministrava para as pessoas e ele falava sobre cura, sobre salvação, e teve uma parte que eu achei interessante e eu fiquei refletindo sobre isso, e que ele dizia: olha, você não tem que buscar a salvação, você tem que buscar o Salvador. Por que que muitas pessoas se perdem? Porque elas ficam procurando a salvação, e quando elas acreditam que agora estão bem, estão salvas, estão libertas, estão curadas, elas deixam de querer estar com o Salvador, porque elas queriam só a salvação, ali uma convicção, uma segurança de que agora elas estão salvas, elas estão então aptas para receber toda sorte de bênçãos, tudo que Deus tem para dar, e por isso não vigiam e vão se afastando do Salvador, porque acreditam que já estão salvas porque receberam a salvação, mas que elas não entenderam que na verdade o propósito de Deus não era só que elas viessem em busca da salvação, mas que antes de tudo elas viessem em busca do Salvador, porque a salvação é o fruto do que o Salvador fez. Assim como a terra prometida era fruto de algo que o próprio Deus havia feito, preparado para eles, mas Deus não queria que eles amassem mais aquilo do que amassem ao Senhor. Então é aqui onde está o dilema da vida de muitos cristãos, da maioria dos cristãos. É que o foco do seu amor está errado. Aquilo que eles estão depositando o melhor do seu foco, a ponto de Deus dizer: eu não quero estar mais com ele, não quero estar mais com ela, porque ele está amando mais aquilo que eu preparei para ele, aquilo que eu prometi para ele, está amando mais do que me amando. E aí, interessante é que quando você está perto de alguém que verdadeiramente ama a presença de Deus, ama estar com Deus, o posicionamento dele é rápido, é ligeiro. O posicionamento de uma pessoa que está queimando de amor por Jesus, rápido, ela não pensa muito acerca da decisão dela por Deus. Vou repetir: o pensamento de uma pessoa que está amando verdadeiramente o Senhor é rápido, ela não pensa duas vezes acerca da sua decisão, ela quer estar perto daquilo que aproxima ela de Deus. Então, quando se trata de estar na casa de Deus, ela não pensa muito, não, é porque não sei se eu vá, não sei. Pode ter certeza que pessoas que fazem isso, o amor delas não está pleno em Deus, porque quando é para elas decidirem acerca de algo que vai colocá-las para mais perto do Senhor, elas estão em dúvida, acerca da sua decisão. E isso é um dos sinais de quando o amor, o melhor do foco dessa pessoa não está no Senhor, no amar ao Senhor. E aí nós vamos ver o que? Deus dizendo: eu vou enviar um anjo, eu vou enviar alguém para substituir a minha presença, aí ela vai estar no meio de vocês. Mas olha que interessante, a Bíblia vai dizer, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: quando Moisés saía para fora a tenda, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhava pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez Moisés
Uma vez dentro, Moisés, da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E aí a Bíblia vai dizer no versículo 12: disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo? Contudo dissestes, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Diga glória a Deus. Porém, no verso 15, Moisés diz: então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Então, Deus havia dito para Moisés. Moisés questiona para Deus: Senhor, tu dizes que achei graça aos teus olhos e que nos vai fazer subir daqui para o lugar que o Senhor quer nos levar. Porém, agora o Senhor não me faz saber quem o Senhor vai enviar conosco. O Senhor simplesmente diz: eu vou enviar o anjo. Não. Olha só, se a tua presença não for conosco, não nos deixa sair daqui. Senhor, eu não arredo o pé, eu não dou um passo sequer sem a tua presença. Moisés sabia que a presença de Deus está no meio do povo, está no meio deles, era garantia de sucesso, era garantia de vitória, era garantia de uma vida plena. Moisés sabia que a garantia da vida plena não estava na terra boa que mana leite e mel, mas estava naquele que preparou a terra. Porque não importava se era no meio de um deserto, onde fosse, quem preparou aquele lugar foi Deus. Então o progresso da nossa vida não está no lugar, está em alguém. Diga: o progresso da minha vida não está em algo, está em alguém. Diga: não está em um lugar, está em alguém. Quem é esse alguém? Cristo, o próprio Deus. Então ele está dizendo: eu não vou. Se o Senhor não for, eu não vou. Então o que é que ele está revelando ali? O amor que ele tinha pela presença de Deus era tamanho que ele disse: tudo bem, o Senhor não vai, eu também não vou. Não vou. Em outras palavras, sabe o que é que ele está dizendo? Senhor, é melhor morrer aqui, no meio desse deserto. Matar. Que é melhor morrer aqui no meio desse deserto do que estar numa terra que emana leite e mel, mas o Senhor não está lá com a gente. É isso que ele está dizendo. Prefiro morrer aqui no deserto. Então, se a tua presença não for, eu não vou. Eu fico por aqui mesmo. E aí Deus então fala para ele: Moisés, você achou graça aos meus olhos e eu vou contigo. Tudo bem, você amou, você entendeu, você amou e está amando mais a mim do que o que eu tenho preparado para você. E aí a Bíblia diz que então Moisés repete mais uma vez: Deus já tinha dito, a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Só que aí Moisés, a Bíblia diz no verso 15 que ele diz de novo: se a tua presença não vai comigo, não me faça subir deste lugar. Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que dissestes, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Diga comigo: e eu te conheço pelo teu nome. Glória a Deus. Olha que poderoso isso. Eu vou fazer, já que você insistiu, porque Deus já tinha dito que ia. Mas ele vai dizer de novo: se o Senhor não for,
não nos faça sair daqui. Mas tudo bem, achastes graça aos meus olhos, porque eu te conheço pelo teu nome. Então, veja que Moisés se tornou para Deus alguém que ele conhecia, alguém íntimo, alguém próximo, alguém próximo. Então, Deus espera que o nosso amor por Ele seja revelado nisso, em tornarmos pessoas que reconhecem a sua voz, íntimos da sua voz, íntimo do seu coração. Veja que ele vai dizer: eu conheço você. Veja que não é todo mundo que você conhece pelo nome. Veja que as pessoas que você grava o nome, no mínimo, são pessoas que você tem uma convivência, que você tem uma comunhão. E Deus estava revelando ali, disse: Moisés, você tem comunhão comigo, eu tenho comunhão contigo, você ama estar na minha presença, e eu te conheço pelo nome, e por causa disso eu vou no teu meio e também no meio do povo. Porque Moisés disse: olha, se o Senhor for para destruir esse povo, risca o meu nome do teu livro. Então, se for para destruir eles, destrói todo mundo junto, me destrói também. Isso revela o quê? Amor. Revela amor. Então, essa é a medida do amor de Deus. E muitas pessoas têm perdido isso. Mas ainda tem permanecido alguns remanescentes. Quem são eles? Números 14 agora. Você está em Êxodo, vai lá em Números. Porque ainda tem permanecido nesse tempo alguns remanescentes. Glória a Deus por isso. E mesmo a tudo que temos vivido nesse mundo hoje, Deus tem conseguido encontrar alguns remanescentes que o têm amado a tal ponto de não abrirem mão do que é mais importante: a sua companhia, a companhia do Senhor. A Bíblia diz no verso 14, aliás, no capítulo 14, no verso 21 de Êxodo, de Números 14, 21. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais, sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Meu Deus do céu, Deus está chateado com o povo. Deus está dizendo para eles: olha, Moisés, tão certo como a minha glória encherá toda a terra, nenhum desses que tendo visto a minha glória, porque eles viram, irmão. Eles viram a glória de Deus e os prodígios, eles viram no deserto, no Egito, eles viram. Mas a Bíblia diz: porém eles não obedeceram a minha voz. Diga comigo: eles viram a glória, mas não reconheceram a voz, não se familiarizaram com a voz. Eles viram a glória, eles viram os prodígios, eles viram as maravilhas de Deus, eles viram tudo. Mas Deus está dizendo: eles não obedeceram a minha voz. Eu falei, mas eles não ouviram. Porque só consegue ter sensibilidade de ouvir a voz de Deus
quando você é íntimo. Veja que quando você era criança, que o seu pai falava, que sua mãe falava, rapidamente você o quê? Sabia ou não sabia? Quando era eles que estavam falando? Sabia. Porque a voz era uma voz familiar. Só que para esse povo, infelizmente, a voz de Deus não era uma voz familiar, porque ele falava, mas eles não ouviam. E quando você não ouve, consequentemente, você não obedece. Deus diz: eles não me ouviram. E aí, Deus diz: nenhum desses que me desprezaram vão ver a terra. Era para eles, mas não vou ver. Verso 24, porém, ele diz: porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Glória a Deus. Salvo Caleb, oh minha irmã, glória a Deus. Que Deus quer essa manhã olhar para nós, ser salvo a Marlene, salvo o Missilândio, o João, o Pedro, o Henrique, salvo este, porque este sim perseverou. Perseverou, essa é a palavra. Quando você se familiariza com a voz de Deus, quando você ama Ele, quando você ama estar com Ele, quando você ama a comunhão, uma das coisas que revela que você está amando é que você persevera em estar do lado dele. Coisas acontecem, situações vêm, porque às vezes as situações que vieram para Moisés, vieram para cá, que às vezes situações que vieram para o povo, vieram para Moisés, vieram para Caleb, vieram para Josué. A diferença é que dentre eles, esses decidiram perseverar. E Deus diz: ele sim vai entrar na terra, e não só ele, ó, os seus descendentes também. Aleluia! Os seus descendentes também vão entrar, por conta da perseverança dele. No livro de Provérbios, capítulo 13, no versículo 4, a palavra de Deus diz assim: o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. O preguiçoso deseja e nada tem. Aquele povo queria o presente, mas não queria a presença. Você percebeu? Eles queriam o presente, eles queriam a recompensa, eles queriam a resposta. Eles queriam o presente, que era a terra boa, que emana leite e mel. Eles queriam o presente, mas não queriam a presença. Na verdade, o certo é dizer, eles estavam amando saber que agora eles iam ter uma terra deles mesmos, mas não estavam amando aquele que preparou a terra, porque o foco deles estava quebrado, o foco deles estava roubado, e eles deixaram de amar o Senhor. E a Bíblia diz que o preguiçoso deseja e nada tem. O que isso quer dizer? O preguiçoso é aquele que não persevera. Se você analisar o que é uma pessoa preguiçosa, é uma pessoa que não persevera. Não é só aquele que fica deitado até 11 horas da manhã na cama, na rede, que não tem coragem de sair para arrumar um emprego. Não, o preguiçoso assim, ele tem um trabalho muitas vezes. O preguiçoso tem planos, tem projetos, ele tem, porém
começou a faculdade, mas parou, desistiu, desanimou, não perseverou. Ele começou a ir para a igreja, mas parou, algo aconteceu, ele parou de perseverar. Ele começou a acreditar nas promessas de Deus, mas por alguma razão, algo aconteceu, o coração esmoreceu, esfriou, e ele parou de perseverar. Então uma pessoa preguiçosa é uma pessoa que não progride, ela sempre está parando na metade do caminho. E a Bíblia diz que o preguiçoso, a alma do preguiçoso deseja e nada tem. Então aquele povo desejou sim ter a terra, mas eles não tiveram, morreram todos no deserto, porque eles tinham uma alma preguiçosa. Uma alma preguiçosa é uma alma que não persevera. Deus falou de Caleb: salvo ele vai entrar, porque nele houve um espírito diferente e ele perseverou. Ele padeceu as mesmas cargas, as mesmas dificuldades que os demais, mas dentre eles, ele foi um dos únicos que perseverou. Ele foi firme. E ele vai entrar, e a sua descendência também vai entrar. Ah, meu irmão, Deus quer despertar em nosso coração nessa manhã um desejo vivo de amá-lo com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Porque quando Deus vê isso no nosso coração, o coração que ama a Deus é um coração perseverante. Jesus perseverou até o fim. Até o fim ele abraçou a cruz e perseverou até o fim, até o estar consumado. E a Bíblia diz que o que persevera até o fim será salvo. Então, quando o coração de uma pessoa ama Jesus de verdade, ela está com Ele até que Ele venha. Ela está adorando, até que Ele venha, ela está louvando, até que Ele venha, ela está glorificando, ela está exaltando. Diga glória a Deus por isso. Então, há pessoas, guarde isso, há pessoas que são viciadas em desistir. Há pessoas que são viciadas em desistir. Essas pessoas, elas sempre terão um plano B que as farão desistir do plano principal. Qual é o plano principal? O plano principal é o que Deus traçou para nossas vidas. De amá-lo, de servi-lo, de estar em comunhão com Ele, de obedecer, de perseverarmos na sua vontade. Esse é o plano principal. Se santificar, largar o pecado, largar a iniquidade, largar a contenda, largar a fofoca, largar o medo, a incredulidade. Esse é o plano principal. Sede santos porque eu sou santos. Esse é o plano principal. É crer na ressurreição com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Ele vive. Esse é o plano principal. Então, pessoas que são viciadas em desistir, elas sempre terão um plano B que as farão fugir, desistir do plano principal. O plano principal é o que Deus desejou para você. O plano de Deus para aquele povo era levar eles para onde a alma deles tanto queria. Mas a Bíblia diz que a alma preguiçosa deseja e nada tem, porque ela não persevera. Caleb, a qualidade que Deus destacou de Caleb foi somente essa. Teve um outro espírito e perseverou em me seguir. Perseverou. Em quem estão os seus olhos? Em quem está fundamentada a sua fé? Isso é determinante para você perseverar ou não.
Em quem estão os seus olhos? Os seus olhos estão no Senhor? Lucas 24, para nós caminharmos para o final aqui. Evangelho de São Lucas agora, capítulo 24. Amém? Diz assim o versículo 13: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que fechados, diga fechados. Tem traduções que dizem impedido de o reconhecer. Seus olhos estavam como que fechados ou impedidos de o reconhecer. Meu Deus do céu. Quando você caminha na direção errada, os seus olhos ficam fechados para reconhecer o Salvador. Às vezes ele está bem pertinho, mas a pessoa não vê. Em quem estão os seus olhos? Essa é a pergunta. A Bíblia diz que Pedro, quando vinha a tempestade, que ele caminhava sobre as águas na direção de Jesus, a Bíblia diz que vindo o vento forte, ele tirou os seus olhos do Senhor e começou a afundar. Mas o interessante não é isso. O interessante é que quando Pedro clamou, socorre-me, Senhor, a Bíblia diz que Jesus, estendendo-lhe a mão, o trouxe de volta. Glória a Deus. Estendendo-lhe a mão, o trouxe de volta. Isso quer dizer o quê? Que Pedro estava afundando bem aqui. Mas Jesus não precisou caminhar na direção de Pedro. A Bíblia diz que ele só estendeu a mão. Ele estava bem pertinho. Então, às vezes as pessoas não percebem que Jesus não está longe delas, mas pelo foco está quebrado, o amor, o melhor do seu foco não está em Deus. Ela está afundando bem aqui e Deus não está tendo como fazer nada. Como o povo que estava morrendo no deserto e Deus não podia fazer nada, porque o coração deles já não estava mais em Deus fazia tempo. E uma das coisas que motiva o coração de Deus a querer cuidar de alguém, resgatar alguém, é o seu amor por ele. Por isso que Deus falou: Moisés, o anjo eu vou mandar, mas eu não vou no meio desse povo para eu não destruir eles. Não tinha mais, Deus não estava tendo mais prazer. Ele estava perto, mas não estava tendo mais alegria. E o povo estava perecendo. Então Pedro, Jesus só estende a mão, ele estava perto. A Bíblia diz que esses discípulos estavam com os olhos como que fechados e não conseguiam ver. E aí, continuando, a Bíblia diz, vamos lá. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Que é isso que está preocupando o coração de vocês? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? Meu Deus! E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Então, olha só, eles estão tratando ali para Jesus sem saber que era ele, porque os olhos estavam aqui fechados. Tu não sabe, tu é estrangeiro que não sabe tudo que fizeram a ele, crucificaram, as autoridades o entregaram e o mataram. Tu não sabes não as coisas que aconteceram. E a resposta de Jesus é incrível. Ele diz: quais? Mas não foi com ele que tinham feito tudo aquilo?
Por que ele está dizendo como quem não sabe? Quais? Porque quando o teu foco, o teu amor está em Deus, o teu coração não fica entristecido com circunstâncias, situações que te acontecem, sejam boas, sejam ruins. Você não deixa isso prender o teu foco, o teu coração, porque o teu coração está em Deus. Quando você está amando a Deus, você não ama as críticas, você não ama as perseguições, você não ama os problemas ou que as pessoas fazem, porque o seu amor já é de alguém. Mas tem pessoas que elas amam a crítica e elas se desmontam por conta disso, elas choram, elas perdem o chão, elas se desviam, elas amam os problemas e por conta disso elas se abraçam com eles e os amam de tal maneira que o assunto delas é isso. Elas só sabem falar daqui. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando você fala demais de algo, não é quando você fala. Quando você fala de algo demais, é porque você está amando aquilo, seja bom, seja ruim. Então, por que eu falo de Jesus? Porque eu amo Jesus. Você fala daquilo que ama, a boca fala. Então, Jesus vai dizer, mas eu não sei. Tinha acontecido com ele 2 dias antes, mas ele nem lembrava mais. Porque o foco dele não estava naquilo. Não estava naquilo. E aí a Bíblia diz no verso 21, olha só: ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. Então nós esperávamos, diga comigo, esperávamos. Então eles não estavam esperando mais. Diga comigo, eles não estavam, mais forte, diga, eles não estavam esperando mais. Eles não estavam esperando, eles esperavam que fosse ele que redimisse Israel, mas não. A prova que eles não estavam mais esperando está, eu vou lhe mostrar agora, está aqui dentro da Bíblia. A Bíblia diz aqui, nós vamos agora para o versículo, deixa eu ver aqui, eu vou lhe mostrar aqui que ele mesmo vai mostrar. Verso 28, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco porque é tarde, o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Glória a Deus. E então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Então, uma pessoa que perde o foco do Senhor, Jesus está diante dela, como eu falava agora, porque ela não consegue perceber. Quando Jesus parte o pão na mesa, a Bíblia diz que então os olhos deles se abrem. E eles vão entender ali que era ele. Só que aí a Bíblia diz que Jesus desapareceu. Naquele momento, eles não viram mais. Então guarde isso, quando você caminha na direção errada, os seus olhos ficam fechados. Seu foco, a sua direção não tem que estar nas pessoas, não tem que estar nas situações, tem que estar no que o Senhor tem te falado ao teu coração. Uma pessoa que perde o foco do Senhor se torna impaciente e logo quer buscar um atalho para satisfazer a sua insatisfação. Vou repetir. Uma pessoa que perde o foco do Senhor se torna impaciente. A Bíblia diz que o povo se tornou impaciente. Faltava água, murmurava. Faltava comida, murmurava. O sol estava quente, reclamava. Estava muito longe, reclamava. Eles se tornaram impacientes. Porque eles estavam amando
não conseguiam perceber que diante de toda dificuldade, Deus estava lá para suprir, Deus estava lá para livrar, Deus estava lá para abençoar, para curar, para fazer maravilhas, porque eles estavam impacientes. Quando o nosso amor por Jesus não é perfeito, quando Ele não tem o melhor do nosso amor, o nosso foco para Ele, nos tornamos impacientes. E logo buscamos um atalho para satisfazer a nossa insatisfação. Isso revela um foco quebrado. A pessoa procura um atalho para satisfazer a sua insatisfação. É como uma pessoa que está fazendo regime, por exemplo, de repente está lá a pessoa fazendo regime. E aí acontece uma coisa, ela terminou o noivado, terminou o namoro. E aí então a pessoa está focada, está se cuidando, está fazendo exercício, está se alimentando bem. Só que de repente ela termina o namoro, um exemplo, né? Termina o noivado. A pessoa fica desfocada, o foco fica quebrado, porque o amor dela estava tanto naquela pessoa que ela perde o foco, ela começa a comer, é chocolate, é sorvete, porque ela quer satisfazer aquela insatisfação de ter perdido aquela pessoa. E ela quer satisfazer como? Quebrando o seu propósito, o seu foco. Com Jesus não acontece diferente. A porta não está se abrindo não. Não está dando certo não. Eu estou sendo santo, estou obedecendo a Deus. E a pessoa volta para o mundo. A pessoa se desvia, a pessoa enfraquece. Ela vai fazer algo para satisfazer o quê? A sua insatisfação. Era o que o povo fazia. Foco quebrado. Verso 30, a Bíblia diz. Lê de novo. E aconteceu que estavam à mesa tomando ele o pão. Aconteceu que quando estavam à mesa tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então, sentar-se à mesa significa voltar à comunhão. Diga, voltar à comunhão. Ele senta na mesa com eles. Por quê, irmã? Porque eles estavam indo, lembra para onde? Diga, para Emaús. Diga comigo, Emaús. E onde era que esses discípulos estavam? Diga comigo, Jerusalém. Por que eu sei que eles estavam em Jerusalém? Porque eles souberam dar a notícia bem direitinho do que tinha acontecido com Jesus lá. E eles eram discípulos de Jesus, a Bíblia diz. Então, eles estavam vindo de Jerusalém, eles estavam indo embora. E por que eles estavam indo embora, pastor? Porque eles já tinham perdido a esperança da ressurreição. Por isso que eles estavam indo embora, porque Jesus prometeu que em Jerusalém ele haveria de ressurgir e iria adiante dos discípulos para a Galileia. Então, se eles não estavam lá, é porque eles não estavam mais acreditando. Escute isso. Eles estavam fugindo, eles estavam voltando de volta para suas casas, porque não estavam mais acreditando. Porque um dos sinais que uma pessoa não está amando ao Senhor com o coração completo, inteiro, é que ela perde a esperança nas suas promessas. Você não pode perder as esperanças nas promessas do Senhor. Jamais. Ele senta na mesa, parte o pão. Então, ali é comunhão. Jesus está resgatando de volta eles. E eu creio que nessa manhã, Jesus está te resgatando o teu amor, o teu coração, a tua comunhão de volta para Ele. Não para circunstâncias, não para pessoas, não para o que estão fazendo e deixando de fazer, mas o teu foco completo no Senhor. Teu coração nele. E a Bíblia diz que ele vai partir o pão. Diga, partir o pão. O que eu aprendo aqui? Que para cumprir o propósito certo, você precisa comer o alimento certo. Para cumprir o propósito certo, você precisa comer o alimento certo. Então não adianta você estar querendo se santificar para o Senhor e o alimento que você está comendo, as informações que você está recebendo, te afasta dele.
Você tem que saber qual é o alimento que você come. Porque nós estamos vivendo numa época que é como nos dias de Eliseu, que tinha veneno na panela, no alimento. E quando não tem veneno, às vezes é um alimento até bom, mas não é o alimento apropriado para que você cumpra o propósito. É como, por exemplo, a pessoa, ela está querendo ganhar massa muscular. Aí ela chega e diz assim: ai, irmão, é porque estou comendo tanta alface, tanta legume, tanta verdura, mas não estou conseguindo ganhar massa muscular. Então, se de repente pergunta para um nutricionista: por que eu não estou conseguindo? Vai dizer: se você está procurando ganhar massa muscular, você está comendo um alimento errado. Você tem que comer batata doce, banana, abacate, você tem que comer carne vermelha. Isso vai te dar fibra, isso vai te dar capacidade de você ganhar essa massa muscular. Assim também é com a palavra. Se você quer se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, se você quer renovar a sua esperança nele, o teu coração, o alimento que você come não pode ser palavras venenosas de incredulidade que lança dúvida no teu coração. Tem que ser um alimento que fortalece a tua alma para te aproximar de crer, de encher o teu coração de fé. Em nome de Jesus, guarde isso. Pessoas querendo cumprir o propósito certo, comendo o alimento errado. Então você tem que comer aquilo que está saindo do altar, aquilo que Deus está te entregando nessa manhã. É o alimento apropriado para renovar a tua alma. A Bíblia diz que Jesus apareceu com o propósito de trazê-los de volta ao lugar de onde eles não deveriam ter saído, do lado dos que estavam acreditando. Vamos ver? Porque uma das principais estratégias do diabo é isolar a pessoa e afastar ela dos que estão acreditando, dos que estão avivados, dos que estão cheios de fogo, dos que estão caminhando firmemente na direção do Senhor. Porque a Bíblia diz, vamos lá, versículo 31: então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Então eles vão dizer: quando ele expunha as Escrituras, o nosso coração não ardia? Então, quando você verdadeiramente, o teu foco volta para Deus, e Deus expõe a Escritura, a vontade dele para a tua vida, o teu coração arde. Mas quando teus olhos deixaram de estar em Deus, você está caminhando na direção oposta. Deus pode estar falando o céu, a glória, o mover, mas não arde o coração. Não é que Deus não esteja falando, não é que Deus não esteja ali, mas os olhos da pessoa estão no lugar errado, o coração está no lugar errado, o foco está quebrado, o amor não está perfeito para com Deus, não está completo. Está aqui. Então, o que aconteceu? O coração deles começou a arder agora, porque eles comeram pão, aleluia. Em nome de Jesus eu declaro que teu coração começa a arder de amor por Jesus a partir de hoje, de uma forma que não estava sendo antes. Porque Jesus, como resgatou o foco dos discípulos que estavam indo na direção errada, estavam indo para Emaús, não era para Jerusalém, porque era lá que a promessa ia se cumprir. Jesus os resgatou e trouxe eles de volta. Aleluia! E aí, quando você está nesse lugar de amor, de adoração, de entrega, o teu coração arde. Deus fala contigo profundamente e você consegue ouvir, é o melhor. Aleluia! Você consegue ouvir a voz do teu Pai. Glória a Deus. E na mesma hora, verso 33, levantando-se voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com ele.
Glória a Deus. O Senhor Jesus apareceu com o propósito de trazê-los de volta ao lugar de onde eles não deveriam ter saído, do lado dos que estavam acreditando. Então eles voltam, os olhos deles se abrem, o coração arde com a palavra. Eles dizem: Emaús, o quê? Que conversa? Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos voltar para Jerusalém. E a Bíblia diz que voltando eles para Jerusalém, eles acharam os que estavam lá, os 11, firmes, reunidos. Vai se cumprir. E eles estavam acreditando em quê? Verso 34. Então acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então eu encerro dizendo isso: crer na ressurreição de Jesus, crer que Ele vive, era o que eles precisavam para sair dali com um propósito, uma esperança para as suas vidas. Eles perderam quando eles estavam voltando para Emaús, minha irmã. Eles perderam a esperança na ressurreição. Eles perderam a esperança em tudo que Jesus fez. Eles não fizeram diferente do povo lá no deserto. Eles perderam a esperança na ressurreição. E aí, então vamos lá, dando continuidade. 1 Coríntios 15, versículo 1. Então eles estavam indo para Emaús, só refrisando, porque eles haviam perdido a esperança na ressurreição. Lembra que eles falaram lá atrás: esse já é o terceiro dia e nada aconteceu, e eles vão embora. Jesus vem, restaura o coração deles, a confiança deles, eles voltam para Jerusalém. Chegando lá, eles encontram os discípulos e recebem a notícia: Ele ressuscitou. E Simão já ouviu. Por que é tão importante a nossa esperança estar nessa mensagem, na certeza de que Ele vive? Isso depende da nossa vitória, isso depende, porque se Ele não vive, então quer dizer que Ele não está entre nós. E não há esperança se Ele não está entre nós, mas Ele vive. Por isso que Paulo vai dar aqui um puxão de orelha nos irmãos da igreja de Coríntios e vai dizer: irmãos, 1 Coríntios 15, 1, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Lembra lá, perseverais, no qual ainda perseverais. Então Deus espera que você ainda esteja perseverando. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou lá preguei, a menos que tenha escrito em vão. Por ele vocês serão salvos, se retiverdes a palavra tal como vou lá preguei. É necessário, a Bíblia diz: a menos que tenhais crido em vão. Nós não podemos crer em vão, minha irmã. Não há mais tempo para isso. A menos que tenhais crido em vão, Paulo está dizendo. Porque se a pessoa crê em vão, ela está como os discípulos a caminho de Emaús, ela não está acreditando na ressurreição. Ela está fria, ela está indo numa direção errada e precisa voltar urgentemente. Porque se eles tivessem ido embora, já pensou se Jesus não tivesse passado no caminho deles, como está passando no teu caminho através dessa mensagem? Eles teriam ido para Emaús e teriam perdido tudo que Jesus tinha para revelar para eles em Jerusalém. E quando eles voltam, a notícia está lá: Ele ressuscitou. Então você precisa depositar sua confiança nisso, porque Paulo vai dizer, ele continua, versículo 13. Diz assim: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Diz dizendo: olha, se vocês não acreditarem que Cristo ressuscitou, a nossa pregação é vã. Aonde estiver o pregador no mundo falando sobre Cristo, Paulo está dizendo: é em vão se vocês não acreditarem que Ele ressuscitou.
nossa pregação em vão também a fé de vocês. Então vocês precisam acreditar nisso. Então o diabo trabalha de todas as formas para querer te empurrar para longe da certeza que ele vive. E se ele vive, tua família vai ser salva. Se ele vive, a tua esperança está no evangelho que te foi pregado. E se você está retendo ele firme até o fim, a menos que você tenha crido em vão, mas se você está crendo firmemente e você está certo de que ele vive, ele ressuscitou, sua ressurreição é a certeza de que tudo que ele te disse vai acontecer. Porque ele só não faria isso se ele tivesse morto, mas ele vive. E porque ele vive, o enfermo é curado. Porque ele vive, o cativo é liberto. Porque ele vive, nós levantamos as nossas mãos para adorar, e a glória dele desce sobre nós. A maior de todas as certezas que ele está vivo é o quanto a sua verdade incomodam aqueles que não o amam mais. Vou repetir. A certeza de que ele está vivo é o quanto a sua verdade incomoda aqueles que já não amam mais. Porque ninguém se incomoda com quem está morto. Pensou? De juntar o caixão? Quem é que vai lá brigar com ele? Contender com ele? Ninguém. Por quê? Que está morto. Não incomoda mais ninguém. Mas por que Jesus muitas vezes causa um certo incômodo? Porque ele vive. Ninguém se incomoda com quem está morto. E por isso que nós precisamos nos levantar hoje, em nome de Jesus, e crer. Fazer como aqueles discípulos. Eles voltaram para Jerusalém porque eles sabiam. Ele vive. Quando eles chegam lá, a notícia é dada. Ele vive. Ponha nisso a sua esperança. Ponha nisso a sua confiança. Ele não só vive, mas está entre nós, nos dando essa palavra para dizer: Ele ame mais a mim do que aquilo que eu preparei para você. Ame mais a presença do que os presentes, do que as circunstâncias, do que as dificuldades. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos adorar mais para a glória de Deus.